Vamos falar do DHA. E é importante falar, não é, Floquinhos? Vem que não é o DHEA, tá? Que é um hormônio que converte em hormônios sexuais, a qual eu já fiz vídeo aqui no canal, então lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema. Se você tiver o quê, Floquinhos? Qualquer dúvida, é isso mesmo. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque o DHA, ele vem do ômega 3, certo? E o ômega 3 de forma animal. É importante a gente já falar isso. Porque existe o ômega 3, por exemplo, da linhaça, que ele não tem DHA, não em quantidade significativa, mas isso não quer dizer que é ruim, tá? Porque na linhaça a gente tem o ALA, ácido alfa-linoleico, que dentro do nosso organismo, o nosso corpo vai converter ele em DHA e em EPA, que são os princípios ativos do ômega 3 de origem animal. E que você vai encontrar, por exemplo, no atum, na sardinha, no salmão, na cavala. E a gente tem um monte de benefícios do DHA. Por exemplo, a gente tem pesquisas que mostram que naquele período perinatal, ou seja, ali durante o período da gestação, mais especificamente a parte pré-embrionária, então logo no comecinho da gestação, se falta DHA, você pode... Não é que vai ter um grande problema, não é isso. Mas se tiver uma carência gigante de DHA, a formação cerebral, por exemplo, pode ficar prejudicada. O sistema imunológico, né, daquela criança para o resto da vida pode ser um pouco mais fraco, porque naquele momento não formou direitinho. Então a gente percebe que o DHA, não é que a gestante é obrigatório usar, não é isso. Se você come ali um pouquinho, né, desses alimentos que eu falei, tá tudo certinho. Mas se tiver uma carência muito grande, isso pode ser muito ruim. E é por isso que a gente entende que o ômega 3, né, que é a fonte de EPA e DHA, de novo de origem animal, se for o ômega 3 vegetal, ele vai ter ALA que se converte em EPA e DHA, é muito importante para a parte neural, né? Mesmo depois que está formado, o ômega 3 tem o poder de melhorar, né, a nossa cognição. Logicamente, eu já tive aluno da consultoria, né, perguntando isso. Andrão, quer dizer que eu posso usar isso como um nutrópico, uma substância que vai melhorar o meu aprendizado? E, galera, não é bem assim, né? A gente tem ali algo muito complexo, né? Então, por exemplo, vou tentar explicar aqui de uma forma resumida, porque senão entra muito, né, numa bioquímica cerebral aqui, fica muito chato. Mas, por exemplo, o DHA, ele vai regular as atividades sinápticas através dos quimiorreceptores dos endocannabinoides, que sim, é o que você encontra lá, né, na ervinha. A gente tem receptor para o canabidiol. E esses endocannabinoides, eles são derivados das gorduras. E eles controlam, né, essas sinapses, essa comunicação, né, entre as células de forma excitatória e também inibitórias. Então, a gente tem ali um funcionamento de comunicação celular mais eficiente, mas não dá para dizer que tomei DHA isso vai acontecer, né, perfeitamente, até porque o nosso corpo produz um pouco também de DHA. Então a gente vai ver algumas pesquisas falando o seguinte, olha, o DHA melhora a memória. Então, é verdade, mas a nossa memória não é só dependente do DHA, entende? É dependente de um monte de outras coisas. Por exemplo, consumir DHA, mas não dormir, não vai ter aprendizado. Isso é uma coisa que até falei nos meus cursos, né? Eu tenho como montar um treino do zero, como montar uma dieta do zero, o link está aqui na descrição, tem o curso de suplementação também. Se você não consegue dormir, os outros processos de tudo que você vai fazer, treino, dieta, aprendizado, tudo isso vai ser prejudicado. E às vezes a pessoa fica tentando tomar um DHA para melhorar isso, quando na verdade ela só teria que dormir melhor. Uma outra promessa também é a redução da depressão, né? Por razões óbvias, do que a gente acabou de falar aqui, melhora a comunicação celular, melhora neurotransmissor, mas a gente não consegue comprar o nosso bom humor. Isso é importante falar. Para mim seria conveniente, né? Falar, compra aí, é bom pra caramba, show de bola, mas é que as coisas têm que ser faladas de uma maneira mais honesta, e às vezes a honestidade desanima. A verdade é essa. Você vai falar, pô, Leandrão, achei que era só tomar um negócio e ia ficar top. Não, não vai ficar. Imagina, eu vou tomar DHA e ficar inteligente. Isso não existe. Então o que a gente tem que entender aqui? Que o DHA, ele é uma substância muito boa para o nosso organismo. Não tem nada de ruim que ela vai fazer. A gente pode até mesmo consumir um excesso de DHA que não vai ter problema. Agora, garantir que as promessas que ela faz vão acontecer é muito mais difícil do que isso, porque as coisas que ela promete são coisas que dependem de muitas outras, né, de muitos outros fatores. E eu acho que o mais importante também é falar o seguinte, se você consome, por exemplo, um desses peixes mais gordinhos, se você consome, por exemplo, linhaça, você não precisa suplementar com DHA. Um outro ponto também que eu acho importante falar, que às vezes o pessoal pergunta isso lá no Instagram, a qual eu abro caixinha de perguntas todo dia, @LeandroTwin, pode mandar sua dúvida, é o seguinte, vou tomar DHA. Eu prefiro muito mais, tá, começar pela suplementação do ômega 3, que já tem o EPA e o DHA,
que aí já tem um DHA numa quantidade excelente, e aí você tem mais o EPA para ter mais funções no nosso organismo, do que usar o DHA de forma isolada. E aí, se houver necessidade, e eu vou adiantar aqui já, são casos raríssimos que você vai precisar suplementar com DHA de forma isolada, aí sim dá para colocar, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar aqui o vídeo então agora sobre o ômega 3. Né? Eu acho que é muito importante que você conheça todos os benefícios do EPA e do DHA, que aí você vai ver, pô, isso aqui é do DHA. E tudo que eu não falei aqui, que tiver nesse vídeo, é muito relacionado ao EPA. E você vai ver que tem muito mais vantagem. Então dá uma conferida aqui.